Hoje a gente coloca o nosso melhor chapéu de explorador, ajusta a bússola da curiosidade e zarpa para um canto do planeta que, na maioria das vezes, só vemos em filmes de piratas ilhas. Mas não são quaisquer ilhas, não. Preparem-se para desvendar os mistérios e histórias por trás das 10 ilhas mais inacessíveis e proibidas da Terra. Lugares que o homem não ousa pisar ou que escondem segredos ancestrais esquecidos pelo tempo. Da vastidão do Pacífico ao Atlântico, vamos mergulhar em histórias de tribos isoladas, ilhas que parecem ter saído de contos de terror e outras que a própria natureza isolou do mundo. Será que a gente consegue desvendar os mistérios por trás desses lugares inacessíveis? Apertem os cintos, porque a expedição vai começar. Nossa primeira parada é no meio do Oceano Índico, na Ilha Sentinela do Norte. Imaginem um lugar onde o tempo parece ter parado. Um lugar onde a modernidade não chegou e onde a natureza reina absoluta. É lá que vive a tribo sentinelesa, um povo que habita a ilha há mais de 60 mil anos. Isolados do resto do mundo, os sentineleses são considerados a tribo mais isolada do planeta. Eles mantêm seu modo de vida tradicional, caçando, pescando e colhendo o que a ilha oferece. O contato com o mundo exterior é completamente rejeitado. E quando eu digo completamente, é porque qualquer tentativa de aproximação é recebida com flechas e lanças. Em 2006, 2 pescadores indianos aprenderam da pior forma o significado da palavra isolamento, quando seu barco, por acidente, chegou muito perto da ilha. Infelizmente, esse encontro terminou em tragédia, e essa postura, por mais radical que pareça, garante a sobrevivência deles. A gente, que está acostumado com o mundo globalizado, pode até achar estranho, mas o isolamento protege os sentineleses não só de possíveis conflitos, mas principalmente de doenças comuns para as quais eles não têm imunidade. Da vastidão do Índico, a gente viaja agora para o norte da Itália, mais precisamente para a região de Veneza. É lá que encontramos a ilha de Poveglia, um lugar com uma história tão sinistra que é difícil acreditar que seja real. Apelidada de Ilha dos Mortos, Poveglia carrega consigo a sombra de um passado macabro. Durante o Império Romano, a ilha serviu como área de quarentena para vítimas da peste bubônica. Imaginem o pânico e o sofrimento daqueles que eram deixados para morrer ali, completamente isolados. Mas a história de terror não para por aí. Séculos depois, Poveglia se tornou um hospital psiquiátrico. Dizem que os pacientes do hospital eram vítimas de experimentos médicos cruéis e que seus gritos de sofrimento ecoavam pela ilha. Moradores locais contam histórias de aparições fantasmagóricas, vultos perambulando pelas ruínas do hospital e uma energia pesada que paira sobre o lugar. Até hoje, a ilha de Poveglia permanece abandonada. O governo italiano proibiu o acesso ao público, talvez por medo do que ainda assombra o local, ou talvez para conter as histórias que já se espalharam pelo mundo. Preparem os seus casacos, porque a nossa expedição agora segue para um lugar congelante, a Islândia. E é lá que encontramos a ilha de Surtsey, um lugar que desafia a própria natureza. O mais impressionante sobre Surtsey é que ela simplesmente não existia até pouco tempo atrás. Em 1963, uma erupção vulcânica submarina no Oceano Atlântico Norte deu origem a essa ilha literalmente do dia para a noite. Imaginem a surpresa dos pescadores ao se depararem com uma coluna de fumaça e cinzas se erguendo do mar, dando lugar a uma porção de terra novinha em folha. Desde então, Surtsey se tornou um laboratório a céu aberto para cientistas do mundo todo. O acesso à ilha é extremamente restrito. Apenas alguns poucos pesquisadores podem desembarcar por lá e com um único objetivo: estudar como a vida surge e se desenvolve em um ambiente completamente novo. Surtsey
é um exemplo de como a natureza é poderosa e imprevisível, um lembrete de que o nosso planeta está em constante mudança e que ainda temos muito a aprender com ele. E se eu te disser que existe um lugar no Brasil onde o perigo espreita a cada passo? Uma ilha que é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo? Pois bem, preparem o seu repelente extra forte, porque a gente vai desembarcar na Ilha de Queimada Grande, a Ilha das Cobras. Localizada no litoral de São Paulo, essa ilha de 430 mil metros quadrados é o lar de uma das cobras mais venenosas do mundo, a jararaca ilhoa. Estima-se que existam mais de 4.000 delas espalhadas pela ilha. Ou seja, é cobra para dar e vender. A história conta que a ilha já foi habitada por um faroleiro e sua família, mas um dia a tragédia aconteceu. Reza a lenda que cobras invadiram a casa, picando todos os moradores. Desde então, a Marinha do Brasil proibiu o acesso à ilha, tornando-a um santuário para as cobras e um pesadelo para os aracnofóbicos. Mas calma, a ilha não é só veneno e perigo não. Ela abriga diversas espécies de aves marinhas e possui uma rica biodiversidade. De longe, é claro, a gente pode admirar a beleza da ilha e se maravilhar com a força da natureza. Aloha, viajantes! Nossa próxima parada é no paraíso tropical do Havaí, mas não se enganem pelas águas cristalinas e praias paradisíacas. A ilha de Niihau, também conhecida como a Ilha Proibida, é um lugar onde o tempo parece ter parado. Niihau é uma ilha privada, propriedade da família Robinson desde 1864. E acreditem, eles levam a sério a questão da privacidade. O acesso à ilha é extremamente restrito. Apenas os proprietários, seus familiares, alguns poucos funcionários e nativos havaianos podem colocar os pés em Niihau. Esqueçam o Wi-Fi, os carros e o agito das grandes cidades. Em Niihau, a vida segue um ritmo tranquilo e tradicional. Os moradores vivem da pesca, da agricultura e da produção de artesanato. A energia elétrica, limitada, o transporte, cavalos e bicicletas. Niihau é um lugar onde a cultura havaiana é preservada em sua essência. Um verdadeiro tesouro cultural que poucos têm o privilégio de conhecer de perto. Da calmaria do Pacífico, a gente volta para os Estados Unidos, mas preparem-se para uma experiência de arrepiar. A ilha de North Brother, localizada no East River, em Nova York, é um lugar que guarda segredos obscuros e histórias de tirar o sono. No final do século XIX, a ilha abrigava o Hospital Riverside, um local destinado a isolar pacientes com doenças contagiosas, como varíola, tuberculose e febre tifoide. Imaginem a angústia daqueles que eram enviados para lá, completamente isolados do mundo, com a esperança de cura, mas muitas vezes encontrando a morte. A história mais marcante da ilha é a de Mary Mallon, mais conhecida como Maria Tifoide, uma cozinheira irlandesa que, sem saber, transmitia a febre tifoide. Mary passou mais de 20 anos de sua vida confinada em North Brother, até sua morte em 1938. Hoje o hospital está em ruínas, tomado pela vegetação e pela ação do tempo. O acesso à ilha é proibido ao público, mas a história do local e de seus antigos moradores continua viva, como um lembrete do passado sombrio da cidade de Nova York. E se a gente fosse para um dos lugares mais remotos e inóspitos do planeta? Apertem os cintos, porque a nossa expedição agora segue para a Ilha de Bouvet, um pequeno pedaço de terra perdido no meio do Atlântico Sul, localizada a mais de 2.500 quilômetros da costa da África do Sul. A Ilha de Bouvet é um lugar de beleza selvagem e clima extremo. Imagine um lugar coberto por geleiras, com ventos congelantes e ondas gigantescas quebrando na costa. Não é à toa que ela é considerada uma das ilhas mais isoladas do mundo. Descoberta em 1739, a ilha de Bouvet permaneceu desabitada por quase 2 séculos.
A primeira expedição a conseguir desembarcar na ilha foi em 1927, e desde então, poucos tiveram a coragem e a ousadia de repetir o feito. Hoje, a ilha de Bouvet é um território dependente da Noruega e abriga apenas uma estação meteorológica automatizada. Um lugar onde a natureza impera absoluta, um verdadeiro desafio para a sobrevivência humana. Nossa expedição agora nos leva para um lugar que parece ter saído de um filme de piratas, a ilha de Clipperton, um atol desabitado no Oceano Pacífico. Com uma história marcada por naufrágios, tesouros escondidos e mistérios sinistros, a ilha de Clipperton é um lugar que desperta a curiosidade e a imaginação. Descoberta no século XVI, a ilha recebeu o nome de um pirata inglês, John Clipperton, que supostamente a teria usado como esconderijo para seus tesouros. Ao longo dos séculos, diversos navios naufragaram em suas águas traiçoeiras, deixando para trás histórias de tragédias e sobrevivência. Um dos episódios mais marcantes da história da ilha ocorreu no início do século XX, quando um grupo de mexicanos ficou preso em Clipperton após a Revolução Mexicana. A situação se tornou ainda mais dramática, com a morte do único homem do grupo, deixando as mulheres e crianças à própria sorte. Hoje, a ilha de Clipperton é um território francês desabitado, mas sua história continua viva, povoada por lendas e mistérios que ainda intrigam historiadores e aventureiros. Preparem-se para uma viagem no tempo de volta à Segunda Guerra Mundial para conhecer a ilha de Ream Ri, localizada em Myanmar. Mas essa não é uma história de batalhas épicas ou bombardeios, e sim de um confronto inusitado entre soldados japoneses e um inimigo letal, crocodilos de água salgada. Em 1945, durante a Batalha de Ream Ri, soldados japoneses se viram presos nos pântanos da ilha após um ataque das forças britânicas. Feridos, famintos e desorientados, eles buscavam refúgio na densa vegetação, sem saber que estavam entrando no território de um dos maiores predadores do planeta. A noite caiu sobre a ilha, e com ela, o terror. Os crocodilos, atraídos pelo movimento e pelo cheiro de sangue, atacaram os soldados japoneses, protagonizando um dos mais horripilantes relatos da Segunda Guerra. O som dos tiros se misturava aos rugidos dos répteis, criando uma atmosfera de horror absoluto. A Batalha de Ream Ri ficou marcada como um dos episódios mais bizarros e aterrorizantes da guerra, um lembrete da fúria da natureza e da fragilidade da vida humana diante dela. E para fechar a nossa expedição com chave de ouro, vamos para um lugar onde o perigo espreita a cada respiração, a ilha de Miyakejima, no Japão. Localizada a cerca de 180 quilômetros de Tóquio, essa ilha vulcânica é um exemplo impressionante da resiliência humana diante de condições extremas. Miyakejima abriga o Monte Oyama, um vulcão ativo que entra em erupção com frequência, liberando gases tóxicos na atmosfera. Imaginem viver em um lugar onde o ar que você respira pode ser letal? Pois é, essa é a realidade dos moradores de Miyakejima. Para sobreviver nesse ambiente hostil, os moradores são obrigados a carregar máscaras de gás o tempo todo. Elas se tornaram parte essencial do dia a dia da ilha, um lembrete constante da ameaça vulcânica. As sirenes de alerta soam com frequência, indicando o aumento dos níveis de gases tóxicos no ar. Apesar do perigo constante, os moradores de Miyakejima se recusam a abandonar sua ilha. E aí, aventureiros, gostaram da expedição? Das profundezas da floresta amazônica às ruas movimentadas de Tóquio, a gente viu que o mundo é um lugar cheio de mistérios e maravilhas, e que, às vezes, a realidade é muito mais impressionante do que a ficção. Mas e aí? Qual dessas ilhas te deixou mais curioso? Qual delas você nunca colocaria os pés nem por $1 milhão? Conta pra mim nos comentários. E se você curtiu essa viagem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras.
Até a próxima.